Entre memórias e tradições, o Açu, no quinto distrito de São João da Barra, guarda histórias que atravessam gerações. De um pequeno vilarejo à transformação impulsionada pelo progresso. Este documentário revela as raízes culturais, os desafios e as mudanças que moldaram a identidade de um lugar singular no norte fluminense. Uma jornada pela alma do Açu, onde passado e presente se encontram. Esse território está em constante dinâmica e essa dinâmica costeira, ela formou ali vários caminhos d'água que se ligavam ao Rio Paraíba do Sul. O rio leva para a Lagoa do Açu. Então, se a gente olhar a topografia do terreno, vai ver que tudo se encaminha para levar essas águas, né? E aí nós tínhamos as áreas extremamente alagadas, aí partindo do Açu nós temos o Salgado, que se conectava com o Veiga, que por sua vez se conectava com a Lagoa de Caruara, que é Guipari, que conectava com o de Gruçaí, que ao mesmo tempo se conectava com Taí da praia, que por sua vez aduzia ao Rio Paraíba do Sul. Então a gente tinha todo um processo ali das águas descendo do Rio Paraíba do Sul para essa região e chegando na Lagoa do Açu. Né? A gente vê todos os autores, né, mencionarem a importância que se tinha o Rio do Açu, que hoje a gente chama de Lagoa, né? Mas todo mundo chamava de rio. O Rio Iguaçu ele é essencial, tanto é que a gente vê ele sendo identificado, pelo menos ali até início do século XIX, até o século XIX você vê ele sendo identificado nos mapas, sendo descrito nos relatos de viajantes, enfim, estrangeiros que vinham para cá, naturalistas. E, além de tudo, eu acho que ele tem uma importância muito simbólica para a gente pensar sobre a nossa região. Que era um grande rio, que tinha uma grande força, que a sua barra era aberta a maior parte do tempo, da sua interlocução com todo o sistema da Lagoa Feia. E o que a gente chama hoje, né, de... E isso também, né, voltando ali, como isso impactava, né? Então, assim, naturalmente, nós não tínhamos sistema de drenagem muito eficiente. Porque, na verdade, o que acontecia era um alagamento generalizado, onde todas elas se conectavam, formando um alagado que só. Meu pai dizia que a casa do meu bisavô, do avô do meu pai, ela tinha mais de 1 metro de altura, de tanto que alagava a região, de tanto ali em Água Preta como alagava. Ele falou que eles botavam madeira na casa deles e já era alta também. E nos períodos de grande chuva, tudo inundava. E ali, hoje, a gente considera uma área alta, né? Então, comparada ao território. Então, é para demonstrar, de fato, a nossa baixa altitude do nosso território, né? Hoje, fazendo um estudo recente sobre a questão aonde é passível de inundação em São João da Barra, a gente sabe que 83% da cidade, né, do município, incluindo todo o quinto distrito, ele é suscetível à inundação. Então, o que fazer, né? Naquele momento, esse era o grande desafio da população, de conciliar seu desejo de expandir na atividade de agrícola, pecuária, com o mesmo tempo da suscetibilidade de alagamento que era constante. Esses caminhos que se ligavam ao mar e ao Rio Paraíba do Sul eram vários, mas o leito principal, o canal principal, era o canal do Rio Iguaçu e que se encontrava com o mar. Então, a primeira, assim, na região norte fluminense, a primeira foz, né, do nosso delta foi pelo Rio Iguaçu, né? E com o passar dos anos, o Rio Paraíba do Sul ele foi abrindo outros caminhos sentido norte. E atualmente ele chegou à região onde hoje a gente conhece como Atafona, né? E que já está se transformando com saída para Gargaú, que já pertence a São Francisco da Bapuana. É interessantíssimo, Fernando José Martins diz mais lá na frente, que toda a navegação até o século XVIII era feito não pelo Rio Paraíba, cuja foz era fechada de geoberas que vão sendo desbastadas na época da navegação pelo Lourenço com os demais pescadores. Nesta época, a grande profundidade,
A navegação era possível pelo rio Iguaçu ou Açuzinho. Ele cita, inclusive, que um escravo, alguém que foi atravessar a cavalo o rio, morreu afogado, o camarada e o cavalo. O cavalo aparecendo a léguas de distância depois, o corpo, por conta da profundidade do rio. Então, quem conhece o rio Iguaçu hoje e vê esta notícia deste rio caudaloso a ponto de se afogar um homem e um cavalo, imagina o que não foi a profundidade desse rio, a importância desse rio, que vai servir, como o Fernando mesmo diz, como o marco da divisão de terras dos Heréus. A Baixada dos Goitacazes, né? Que a Baixada não é a mesma coisa, todo mundo acha que aqui tudo é Baixada. Fala, São Fidélis é Baixada, não. Guarulhos é Baixada, não, não é. A Baixada é outra coisa, a Baixada é uma área recente, formada pelo Rio Paraíba e pelo Rio Ururaí, que apresenta terrenos baixos, terrenos com muitas lagoas que já foram drenadas. Uma parte é argilosa, a parte formada pelo Rio Paraíba, e outra parte é arenosa, que é a parte formada pelo mar. Então é uma planície flúvio-marinha, né? Então, como disse um geógrafo, Everardo Bacoiser, na década de 20 do século XX, as planícies são os pontos de ancoragem da civilização europeia no Brasil. Então, essa planície deltaica, né, a origem geológica é muito interessante, ela está em plena mudança. E, basicamente, a história da ocupação humana e da região ali do Açu, ela se dá em torno ao rio Iguaçu, né? E onde já os autóctones, né, os nativos índios goitacás habitavam, e esses índios, eles utilizavam-se desses recursos naturais da melhor forma possível e de um viés sustentável, né, conservacionista, para a sobrevivência. E vale aqui frisar que é uma toponímia de nome tupi-guarani, né, o Açu é uma coisa grandiosa, né, e o Iguaçu, rio com grandes águas, né, águas de um grande rio, né, e era realmente uma embocadura muito grande do rio Iguaçu. Só que ele se estreitou com a dinâmica costeira, a foz foi fechada e deu origem à Lagoa do Açu, né, que nós temos hoje, que faz parte ali do atual Parque Estadual da Lagoa do Açu, né, naquela região. Certamente a gente tem muito pouca informação sobre os indígenas da nossa região como um todo, né? Na antiga capitania de São Tomé, depois chamada de Paraíba do Sul, são pouquíssimas as informações. Hoje tem avançado muito por conta da arqueologia, embora faltem pesquisas também nessa área para o Açu. O que eu me recordo perfeitamente, isso ainda de infância, é que o Açu era uma área de sambaqui que infelizmente foi sendo destruída pela ação da natureza, ação do homem. Então já posso te dizer de antemão que aquela era uma área de sambaqui, ou seja, de presença dos indígenas. A gente sabe que os goitacás viviam preferencialmente em áreas de lagoa e também faziam suas andanças nessa área litorânea, isso era muito comum. Como eu disse, a gente precisa de maiores registros arqueológicos. Na verdade, não existe goitacá. Existem pelo menos 4 grupos que são hoje agrupados nessa família. Eles são do tronco linguístico Macro-G. A língua é até hoje desconhecida ou começa só agora a ser pesquisada. Essa questão dos goitacás, eles eram de um grupo linguístico que a gente chama de Macro-G. Eles não eram do grupo Tupi, né? Eles formavam assim uma espécie de enclave entre os Tupi. Os Tupi dominavam a região dos lagos e dominavam a margem esquerda do rio Itapemirim. Então, nesse trecho aí, até a zona da Mata Mineira, eram esses povos de língua Macro-G. Puri, Goitacá, Coropó, Coroado. Eles falavam línguas diferentes, mas todas elas derivadas desse tronco comum.
Há muita lenda a respeito dos goitacás, né? A primeira, quem criou mesmo isso foi um francês chamado Jean de Lery, que veio ao Brasil, nunca desceu aqui, passou de navio ao largo, ele ia para o Rio de Janeiro porque ele era missionário, calvinista, e estava sendo fundada a França Antártica, no Rio de Janeiro, uma colônia francesa, né? Em terras portuguesas, pelo Tratado de Tordesilhas. Então, ele ouviu um marinheiro, o marinheiro contou para ele, olha, aí essa terra é habitada por um povo extremamente cruel, um povo violento, é o povo mais violento que existe no mundo. E ele não viu isso, ele escreveu. O que ele fez foi escrever o que o outro falou. E isso ficou no livro dele, e as pessoas acreditaram nisso. Então, seus hábitos, sua cultura, seus costumes nunca foram registrados por eles próprios, mas pelos inimigos, os tupi. A própria palavra goitacá vem do tupi, e é interessante que o que ficou para a gente são que os registros deixados pelos religiosos, jesuítas, beneditinos, viajantes. Então, é sempre uma visão muito deturpada do goitacá. De fato, eles tinham no sentido da guerra, o sentido da própria vida. A guerra era importante para estimular a própria vida. Morte e vida para os goitacá caminhavam conjuntamente. Para você ter seus aliados, você precisava ter os seus inimigos. E os inimigos poderiam ser os próprios goitacá. Eles formavam um cinturão na nossa região, todo o restante do litoral do Rio de Janeiro e litoral do Espírito Santo era ocupado pelos tupi. Mas você tem a presença de goitacá, por exemplo, na nossa região serrana, na região de Minas Gerais, em parte do Espírito Santo. Então, eles não eram exclusivos da nossa região. Assim como eu acredito que os indígenas, que depois nós chamamos de puris, coroados, talvez os guarulho também, que também não tem uma identificação muito correta, possam ser denominações tardias também para o goitacá ou para aqueles que chegaram pós-goitacá. Mas os índios goitacás, eles começaram a ter contatos aí, né, no período dos descobrimentos, com os portugueses, né? Primeiramente foram arredios, não aceitaram muito a presença do colonizador, né? Tivemos aí exemplos das guerras acontecidas com Pero de Góis, que tentou se instalar aqui na capitania da Paraíba do Sul de São Tomé, né? Tentou por uma vez, não conseguiu, tentou pela segunda, não conseguiu. Houve um extermínio de goitacá na nossa região. Quando aconteceu a divisão em capitanias hereditárias, os primeiros empreendimentos coloniais do donatário Pero de Góis e do filho dele, Gil de Góis, eles foram destruídos por conta de ataques cometidos pelos índios goitacá. Ponto. Há um vazio entre mais ou menos 1549 e 1550 até a presença dos 7 capitães dessa região ali por volta de 1630. E Fernando José Martins, então, escreve a história sobre a povoação e fundação de São João da Barra e dos Campos dos Goitacazes da antiga capitania da Paraíba do Sul. E aí nós temos que entender a capitania da Paraíba do Sul para entender toda essa história que você quer. Esta capitania tinha sido abandonada, por isso 1620, ela tinha sido abandonada por Pero de Góis e Gil de Góis, o filho, que haviam recebido esta terra nas capitanias hereditárias. Eles montam alguma coisa, tudo isso do outro lado do rio Paraíba. Eles montam um engenho, começam a produzir cana e não dá certo. Os índios atacam, eles acabam desistindo, a terra volta a ser uma terra da coroa. E aí, 7 capitães, 7 homens, 7 militares de muita importância vão solicitar esta terra ao rei de Portugal. E ele então doa a terra para esses 7 capitães. Os índios até então já estavam tendo a presença das companhias de Jesus, né, dos jesuítas na região. E muitos foram amansados, digamos assim, né, domesticados no sentido mais expressivo, né, e no sentido mais contundente, catequizados, né? E aí ficaram mansos e pacíficos. Esses que ficaram mansos e pacíficos passaram a dar suporte para uma nova leva de
de portugueses que chegaram aqui premiados com terras na região do Açu, que foram chamados de os 7 capitães da coroa portuguesa, né? Então, os 7 capitães, eles, por volta de 1630, 1633, estiveram na região, desbravando a região, cuja a principal função inicial foi a de criar o roteiro dos 7 capitães de exploração da região e identificando a região, as questões geográficas, étnicas, né, de fauna, flora, né, demarcação de terras, né, porque foram 7 capitães, receberam terras e eles vieram demarcar essa região que até então eles não conheciam. O sentido da colonização, o sentido caminho da colonização, é o sentido da Baixada Campista. Os 7 capitães eles vão adentrar ali pela região da Lagoa Feia. Eles fazem pelo menos 4 viagens à nossa região. E o que é muito interessante? Quando eles vão passando por aqui, vão fazendo o batismo de determinados locais, que são nomes que nós temos até hoje, Lagoa Feia, Carapebus, Barra do Açu, o que acontece? Eles já encontram náufragos e degredados, ou seja, eles encontram homens brancos vivendo entre aqueles indígenas e eles encontram também, inclusive, africanos. Esse é um ponto interessante para a gente entender que pessoas que estavam fugindo da justiça do Rio de Janeiro, pessoas que por acaso tinham algum acidente náutico, viveram nessa região, antes mesmo da chegada dos 7 capitães, viveram junto aos indígenas nessa região. Fato é que depois que eles chegam, eles vão dando lugar à fundação de currais, um primeiro curral em Campo Limpo. Então, se a gente pode dizer assim, onde é o berço do processo de colonização de toda a nossa região, da capitania de São Tomé, Paraíba do Sul, Campo Limpo. E a partir de Campo Limpo, eles vão fundando vários currais, inclusive um curral na Ponta do Açu, muito próximo ali à Barra. Se eu não me engano, era um indígena, o Valério Corsunga, que foi um dos que ficou ali, eu não tenho certeza se era ele. Mas ele foi colocando tanto africanos quanto indígenas nesses currais, né, para serem os curraleiros. Então, a pecuária ela dá início ao processo de colonização da nossa região. Esses 7 capitães, eles receberam a terra não como capitania, mas como sesmaria, isso é importante. Mas como sesmeiros, eles conseguiam aforar e arrendar essas terras. Então, mesmo que eles próprios não tenham vindo efetivamente colonizar, eles foram alugando as terras. E você tem os seus descendentes que também vão tomando posse dessa região. Fato é que, se a gente parar para pensar, o Açu é um dos primeiros locais no qual foi fundado um curral de gado na nossa região, ou seja, pode também ser considerado o berço da colonização, da ocupação da nossa região. 1636, essa é a primeira notícia que tem nos documentos do mosteiro, 1636, um tabelião lá do Rio, de nome Antônio de Andrade, ele permitiu aos monges de levantar currais nas terras que ele tinha aqui, né, e plantar nas terras dele. Mais tarde, ele vai doar essas terras para o mosteiro. Mas no início, em 1636, quando os monges vêm para cá, eles vão trabalhar nas terras desse Antônio de Depois eles vão receber tantas léguas que eles vão receber aqui desse tabelião. Não é? Depois os monges tiveram um grande contato com os 7 capitães, que estão aí na origem da história de Campos, que não é o caso da gente falar deles aqui. Mas, por exemplo, em 1646, 10 anos, portanto, depois que os monges já estavam aqui, tinham chegado aqui, o Antônio de Pinto, um dos 7 capitães, né, nós temos nos documentos do mosteiro, tem um testamento dele, está lá no mosteiro, está nos documentos do mosteiro, tem um testamento dele. Ele deu metade do quinhão dele para os monges. Quer dizer, metade das terras que ele tinha aqui, ele doou para os monges. Então foi assim que começou a se constituir o patrimônio dos beneditinos aqui, nessa região da Baixada Campista, de toda essa região litorânea aqui do Norte Fluminense. Em 1648, houve a afirmação de uma escritura de composição. A documentação fala até em escritura endiabrada, que o governador do Rio de Janeiro, Salvador Corrêa de Sá, que era um dos principais vassalos de Portugal aqui no Brasil, era um homem poderosíssimo, de vasta influência
inclusive sobre a fundação do próprio Rio de Janeiro, descendia de Estácio de Sá, de Mendes Sá, que havia sido governador-geral. Houve essa escritura de composição com 2 dos 7 capitães, o Salvador Corrêa de Sá, um primo do próprio Salvador, e principalmente jesuítas e beneditinos. Os jesuítas foram muito privilegiados nessa escritura, muito mais até do que os beneditinos. Por que os jesuítas foram tão privilegiados? Primeiro, porque eles já conheciam a região. Volto a afirmar, os jesuítas já realizavam andanças aqui na nossa região desde 1619, pelo menos. É o primeiro registro que a gente encontra. Então, eles já eram conhecedores da cultura local, da dinâmica local. E segundo, porque eles eram muito prestigiados junto ao próprio governador, o Salvador Corrêa de Sá. Isso vai dar início a uma série de contendas com os descendentes dos 7 capitães e aqueles que haviam arrematado, forado terras, né, desde a vinda dos 7 capitães. Eles são chamados de heréus. São todos aqueles que são descendentes e saíram prejudicados por essa escritura de composição. Fato é que a região que tem ali da Barra do Açu, principalmente em direção à Foz do Rio, hoje em Atafona, é uma região que vai sendo ocupada paulatinamente, progressivamente, ocupada não, ela vai sendo dividida entre jesuítas e beneditinos. E depois a gente vai ver que os jesuítas fincaram marcos no Rio Iguaçu, que a gente hoje chama de Lagoa do Açu, e os 7 capitães também fizeram isso. Então ele serviu de referência para a colonização. Os mapas que a gente consegue ver, a fixação dos marcos dos jesuítas é uma fixação litorânea, enquanto a fixação dos beneditinos é uma fixação interiorana, que bate muito com o momento desde a escritura de composição. Os jesuítas pegando mais essa parte litorânea e os beneditinos pegando a porção que eles mantiveram até muito pouco tempo, que está muito próximo ao mosteiro, né, ali em Mussurep. E dali tem outras para frente. Beirão do Rio, seguindo Quixaba, do Rio lá no fundo, tem outras pedras por lá que eu já cheguei a ver alguma. Onde está direito também eu não sei, porque faz muitos anos, né? E saiu dessas pedras, torce ali para Marreca, pelo Rio Doce ali, tem alguma ali por ali também, que a posição não sei onde está ali, por ali. E seguiu a divisa, hoje eles dizem que é estrada pública, divisa de Marreca com Campos. Vai até São Bento, passando Casumbaita, e depois pega o rio lá, chega a São Bento, Barra de Jacaré, aqueles cantos lá, e pela divisa São João da Barra com Campos. O que se fazia muito era isso, eles doavam a parte da herança com a condição de ser enterrado no mosteiro e de ter missas por eles. No Mosteiro do Rio, até hoje, tem as missas que são chamadas missas fundadas. Quer dizer, a Dona Vitória de Sá, o Manuel de Brito Lacerda, Diogo de Brito Lacerda, que foram nossos doadores, eles até hoje, todos os dias, têm uma missa pro fundatoribus. São as missas fundadas, que são missas rezadas por esses benfeitores do Mosteiro do Rio, né, que deram terras, deram bens, deram dinheiro, né, que ajudaram a construir a igreja, construir um altar na igreja. E aqui também não vai ser diferente. Nós vamos ver que várias pessoas, até que moravam em campos e que deram coisa, foram enterradas em São Bento. Pediram para ser enterrada na fazenda, na igreja da fazenda, né? Então, a partir de então, depois que o Antônio de Pinto, um dos 7 capitães, doou para o mosteiro recebeu 6 outras doações de pessoas assim que doaram fazendas, terras para o mosteiro aqui. E também o mosteiro fez 26 compras de terra. Então, nós podemos imaginar como que a terra, a propriedade foi aumentando por doações de pessoas, por compras que o mosteiro fez. O que eu acredito? A gente percebe que, além dessa escritura contínua, foram várias doações que aconteceram em momentos posteriores. As pessoas doavam e legavam às ordens religiosas para encontrar um lugar ao céu. Quanto mais você deixava, mais próximo de Deus você vai estar. Então, jesuítas e beneditinos herdaram recorrentemente muitos pedaços de terras. O que a gente não sabe hoje, porque a gente não tem um tombo, ou seja, a gente não tem a avaliação dessas doações, é se, isso é uma documentação que precisa ser recuperada, se de fato os jesuítas receberam toda aquela porção de terra de uma única vez, ou se foram doações progressivas.
Fato é que os marcos atestam a presença dos jesuítas na nossa região, assim como historicamente, isso até muito recentemente, a presença dos beneditinos. Eu sempre digo aqui para os meus colegas que o meu pai contava, falecido meu pai, Manuel Correia, comentava o seguinte, que o falecido Dom Henrique comprou a praia do Açu, por 50 réis. Aí ele dizia, comentava para o meu pai, para os colegas, os amigos, que só tinha água, areia e mato. Ele aí comprou, tinha uns portugueses ali, na Pé da Barra, né? Tinha uns índios, e ele acampava lá e ele conseguiu vir a cavalo. A história que eu lembro é essa aí. Ele conseguiu vir a cavalo, era meio difícil, principalmente do Rio Doce para cá. Veio a cavalo com muito sacrifício, cortando o mato, o trilho do mato, né? Para vir a cavalo. Acabou comprando. Aí ele contava as histórias que para ele conseguir fazer umas 30 casas de palha, casa de sapê, chegou a fazer umas 30. Ele demorou muitos anos para conseguir, né? O INCRA, IPTU, documentar a praia, né? Então ele começou com muitos anos, com muito sacrifício, fazendo assim. Aí ele contava para o meu pai, para os amigos, e eu com 7, 8 anos de idade eu estou ouvindo a conversa, entendeu? Estou ouvindo a conversa ali há muitos anos, ele comentava para os compadres, para os vizinhos, né? Comentando, aí repetia a mesma coisa. Esse é o Dom Henrique, naquele tempo era vivo, né? Aí ele comprou a praia do Açu por 50 réis. E naquele tempo era negócio de réis. Aí ele disse que com muito sacrifício, para começar a fazer as casas de palha, mas sob a documentação também, ele ajeitou a documentação e aí começou a construir as casas de palha e sapê, chegou em 30. Eu alcancei. Só tinha uma de tijolo. Em 1850 foi determinada a Lei de Terras do Brasil, ou seja, todo mundo passaria a ter que registrar, fazer o registro da propriedade da terra. A posse ela perdia validade, né? Você precisava ter a propriedade, o registro da propriedade. O que é importante? A nossa região era uma região toda capitania, muito aforada e muito arrendada. Inclusive, a gente estava falando sobre jesuítas e beneditinos, eles são muito importantes, mas as pessoas que aforavam terras a eles eram tão mais importantes quanto. Porque muito provavelmente, por exemplo, a região ali do Açu, essas regiões agrícolas do interior de São João da Barra e de Campos, são áreas que foram progressivamente ocupadas por esses foreiros. São nomes que não entraram para a história, mas que têm uma importância singular. Então, a partir de 1850, você regulariza a posse da terra no Brasil. Isso tem muito a ver com o movimento, com o avançar do movimento abolicionista e com a entrada de imigrantes no Brasil. Você precisava dar a terra a quem se queria dar, né, e não a todos, não democratizar o acesso à terra. Quando a gente olha os primeiros registros de terras a partir de 1850, essa é uma documentação que está disponível a partir do Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, o que você percebe é a região da Barra do Açu até ali Quipari, até a foz do Rio Paraíba, em Atafona, é uma região que você tem muitos proprietários de terras, com famílias que estão aqui até hoje, como por exemplo a família Machado, que eu acredito que é de um mesmo ramo. Então, a partir de 1850, a gente consegue acompanhar o avançar dessas propriedades aqui. O que é interessante? A gente encontra vastas propriedades entre a Barra do Açu e a Capela de São Pedro. E a gente tem que lembrar que ali existe não só a capela dedicada a São Pedro, como também um cemitério. A gente precisa olhar para a Capela de São Pedro, a proximidade dela com a Barra do Açu, ou seja, com a Lagoa do Açu, e entender que muito provavelmente daquela região esse é o ponto determinante para a gente entender o processo de ocupação ali. Até porque desde 1840, mais ou menos, tem registro de uma casa na região, uma grande casa na região, que muito provavelmente era de um grande proprietário, porque a documentação mostra para a gente que essa casa era visível do mar, ou seja, a partir da navegação via-se essa casa, e aí, repito, próximo à Barra do Açu, próximo aos marcos dos jesuítas e também a própria ação de beneditinos ali na região. Já morei quando eu era novo, a casa do meu pai era de palha. As lâmpadas eram feitas de lamparina de querosene. Era querosene, não tinha luz elétrica, era só feito mesmo.
E aí, você quer saber como é que as paredes das casas eram feitas? Então, feito de, chamava entulho de madeira. Cortava esse bambu e enfincava encostava as paredes, e amarrava tudo de cipó, e depois fazia a argila, amassava tudo a pé, amassado a pé, e depois um ficava por dentro, outro por fora. Um batia de lá, outro de cá, aí tapava, aí tapando. Aí é assim. Olha, a igreja que eu tenho conhecimento foi a primeira igreja, foi de Nossa Senhora da Penha, e ela foi construída de frente para o mar. E a lenda dizia que o mar um dia tombaria a igreja porque estava de frente para o mar. Realmente houve uma ressaca e a igreja caiu, Nossa Senhora da Penha. Depois fizeram a descoste para o mar e não caiu mais. Com isso, fizeram a igreja de Santa Amaro bem afastado, lá no alto, onde hoje tem a capela mortuária, tem a igreja lá de frente para o mar, mas está bem distante do mar. E a outra, a de Nossa Senhora da Penha, através de parceria com a Ari Peçanha e a Prefeitura, construiu a nova igreja da Penha, que está até hoje lá, na beira do mar. Era umazinha bem menor, ali próximo também. A família era de São Sebastião, que ajudou a construir aquela igreja, do ar e tudo. A história antiga é que depois do cavaleiro, para passar o carro de boi, a cambona, tiveram que cortar muito mato para a cambona vir. Trazer tabua, trazer, né, os pau, fazer as casas, a cambona, o carro de boi que trazia. Mas deu muito trabalho para abrir caminho. Era só o cavaleiro só. Negócio do começo da praia, né? Começo da Barra do Açu. Aí eu até contei para os colegas, eu nasci dia 20 e vim dia 21 para cá. Nasci dia 20 de janeiro de 1950. Mas dia 21 já tinha um carro de boi encostado. Cambona e o carro de boi estavam encostados para vir para cá. Nós viemos de carro de boi, o carro de boi sai, vem, chega de manhã cedo, romper do dia, está chegando aqui. Mas vem para esses cortes de areia no mato, que hoje é estrada de automóvel, mas antigamente era só cavalo e carro de boi. Aí quem vinha naquela viagem descia para chupar a mesca, pegar caju, essas frutas do mato, as pessoas vinham aproveitando na viagem, sabe, até chegar ao açude. Quando chegar no açude, aqueles vizinhos que estavam esperando aquela família, estavam com café e mistura, tudo preparado, esperando aquela família chegar. Hoje não é mais assim. Eu acho que era minha avó materna que fazia. Aí, minha mãe, eu tinha uma tia também que fazia. Aí eu sei que eu comecei a fazer em cima de uma caixa de madeira. Minha mãe sempre deixava 1 ou 2 para eu fazer. E eu lembro que na época nós era muito pequenininha, raquítica, né? E a gente usava um pauzinho assim muito fininho. E não tinha peso. E também não era essa esteira que é hoje. Era uma esteirinha de 4 pares. Meu pai levava a gente pro brejo para tirar a tabu, porque a gente tinha que tirar a tabu. E meu pai, ele andava em cima daquele bachedo que o pessoal fala, né? Que nem uma piaçoca. Meu pai nunca afundava. E ele ensinava a gente daquele jeito. Já a minha mãe não, batia e afundava. Então minha mãe sempre ficava de fora. E meu pai que levava a gente para tirar a tabu e puxar para fora. Não molhava dentro de casa. Tinha aquela comieirazinha lá de pau, com as palhas, feito direitinho, a chuva escorria pela palha lá fora. Não chovia dentro de casa. Interessante, sabe? Hoje as coisas são muito diferentes. Sinal que as coisas melhorou muito, né? A cama enfincava 4 estacas, botava aquela travessa, forrava de bambu e botava as esteiras em cima. As camas eram assim, dormia em cima das esteiras. Então as esteiras têm serventia. Na época nós dormíamos nas esteiras, sabe? Aquelas caminhas
Chamava na época tarimba. Tarimba, o nome. A minha profissão era lavoura com minha avó, meus pais, plantar abóbora e plantar mandioca. Mamona, fizeram muito azeite de mamona para mandar para as usinas. Estava tirando a tabua de dentro do brejo, nós cortamos assim em torno de uns 150 pacotes de tabua e deixamos secar dentro do brejo, não tinha como tirar para fora. Era um sofrimento de muita lama, aquela lama bem pântano mesmo. Chegou o menino lá e falou assim, eu vou cortar uma tabu aqui. Aí eu falei assim, usou, né? Ele tá alcoolizado, aí alguma coisa, deixa ele pra lá. Menino, ele começou cercando com uma linha nylon todo o território da tabua, mas eu nunca que eu ia imaginar que ele ia fazer uma loucura daquela. Do nada, ele foi nos 4 cantos que ele marcou a linha e botou fogo. Ele cercou a gente dentro do fogo. Aquilo foi loucura. Eu não queria perder a minha tabua e a minha preocupação maior era com as minhas filhas, que eu ia me defender, mas elas eu não sei. Comecei juntando os braços de tabua, assim, as braçadas de tabua, e uma carregava e a outra carregava, mas eu sabia que elas não ia aguentar mais que 2, 3 vezes, porque eu, sendo adulta, já estava cansada. Bateu aquela coisa na cabeça, de eu puxar a palha. Eu comecei puxando as palhas secas e eu tirei a tabua do fogo de dentro para fora. E as outras pessoas que tiravam comigo, tinha muita gente lá da Quixaba, e eu, graças a Deus, eu não perdi tabua, não aconteceu nada comigo, nem com as minhas filhas, mas porque eu comecei tirando a tabu de dentro do fogo para fora e eu ia pisando em volta para o fogo não chegar na lama, entendeu? Porque se chegou na lama, ele não vai vir para nós. E eu mandei as meninas para casa, eu fiquei lá de 5 horas da tarde até 9 da noite. Eu cheguei em casa que nem aqueles cortador de cana queimada, mas cansada, morta na farofa. Mas graças a Deus, não perdi tabua, não aconteceu nada. Agora os demais perderam tudo. E de lá para cá eu nunca mais confiei em tirar a tabua e deixar dentro do brejo, porque existe a maldade humana, entendeu? Ainda tem isso, você ainda tem que passar por esse perrengue, por esse processo que é a maldade humana. Quando a gente fala da subsistência, né, quando você vive em uma sociedade colonial, você vive da terra, né, a gente pensando no nosso território. Você vive da terra e você vive com os recursos que aquele ambiente te dá. Então você ao mesmo tempo, você caça, você coleta, desde a origem dos povos originários, quando a gente fala da evolução, né, das civilizações, a princípio, né, as civilizações elas são baseadas na caça, na coleta e na pesca. Você vive do que a natureza te dá. O processo de evolução da humanidade, onde você tem a primeira oportunidade de desenvolvimento de cultivos, de plantações, de agricultura, é quando a sociedade começa a se fixar no solo, né? Quem fixa o homem ao solo é a agricultura. Então, a princípio, o homem ele vai viver dessa oportunidade que o ambiente lhe dá. Aí fazia o azeite de mamona, quebrava os cachos da mamona para de urucum e confeccionar com muito trabalho. E era revendido para os fazendeiros que vinham de Corvo Fundo, lá tinha muitos fazendeiros na época, Sabonete, Pera, vinha carro de boi. Comprava para botar nos carros de boi, na roda. Os carros vinham ringindo. Parece que foi o tempo melhor que tinha. No tempo que não tinha luz elétrica. Foi muito bom. Muito bom. Tinha salão de baile nessa praia, vários salões de baile. O povo da roça frequentava muito. Muito baile bom. Muita coisa boa. A gente saía de um salão para o outro correndo, para ir lá ver o outro salão lá como é que está. Caímos umas cacimbas d'água no caminho, correndo. A gente saía correndo de um salão para outro, mas existia muita cacimbinha nos caminhos, no chão, que não existia água de outra maneira, tirava do chão. Cacimba baixinha assim, a água ia muito em cima da terra. E a gente saía correndo, tropeçava, caía naquelas cacimbas d'água e voltava para casa com a roupa molhada. Mas foi tempo bom. Isso deixou aquela lembrança.
Não estou reclamando nada disso. Não tinha energia elétrica, então veio a gente era como? Era a lamparina, mas latinha, que ali tinha a pontinha fina, que você fazia o pavio. Minha mãe fazia muito, pegava o algodão, espalhava o algodão, afinava ele para fazer trocer, fazer uma trancinha, para botar ali naquele canudinho que era da lamparina, que era da latinha. Em cima da latinha tinha a cabecinha ali, que era de botar o pavio, chamava pavio. Aí o pavio era feito de algodão. E ali era assim, botava querosene na latinha e o algodão pegava fogo, a gente vivia, era assim. Mas com tudo isso foi muito gostoso aquela vida, sabe? Dura. Que hoje está tudo fácil, o pessoal não dá valor. Para trás não tinha energia. Era lampião, muito lampião. Era lampião a gás, né? Lampião de pressão. Aí ia fazer um forró, tinha 2, 3, 4 lampião. O começo era mesmo só sanfona. Eu lembro que os teclados já foi para o final, né? Depois que entrou os tecladistas, aí acordeon já ficou para trás, né? Ficou sem funcionar mesmo. Mas era só baile de sanfona mesmo. As danças típicas, né? Eu tomei conhecimento que tinha manaxica, né? Tinha manaxica na região do Açu, grupo de manaxica, né? Eu acho que ainda tem algumas pessoas que detêm esse conhecimento, mas não manifestam a manaxica, que é uma tradição afro-brasileira, interessantíssima, deveria ser resgatada ali naquela região. A manaxica, né, dentro do nosso conhecimento, ela é do século XVIII, né? Então, quando essas pessoas caem na cultura da zona rural, elas dão continuidade com essas linguagens, com essa dança, preservando essa dança. E aí a gente entende que ela não está só no Caboio. Gargaú, Barra do Furado, Canal das Flechas, tem várias outras localidades aonde antigamente as pessoas se encontravam para dançar a manaxica. Assim como as pessoas hoje se encontram para dançar uma quadrilha de roça, era mais ou menos isso. A manaxica ela era comum. E com o tempo, né, com a evolução, isso foi se perdendo, né? Essa cultura ficou só mesmo na identidade dos mais velhos. A gente conheceu um senhor lá no Caboio chamado Senhor Antônio Dizinho, que era um conhecedor e um dançarino nato da manaxica do Caboio. Ele nos apresentou o lanceiro, que ele dizia que era manaxica com apenas 4 pares. Então a gente percebe, né, o quanto essa cultura ela era enraizada. E aí a gente teve a oportunidade de conhecer lá em Gargaú o fado, que era também na casa da Dona Rosa Pomada, a família dela dançava a manaxica, e era mais conhecido, né, com a questão do fado, porque a manaxica tem 2 vertentes, o fado português e a quadrilha de roça. O que a gente dança aqui é mais baseado na quadrilha de roça. A manaxica do Caboio é a mais popular de todas as cantigas e danças regionais de Campos dos Goitacazes. Segundo consta no livro A Planície do Solar e da Senzala, de Alberto Ribeiro Lamego. Eu acredito que o manaxica vem da pessoa, né, talvez uma dessas franciscas, que mantinham ali aquela cultura. E aí, a partir desse nome, vem-se o mana, né? Mana de irmã, né? Virou a manaxica do Caboio.
do bairro ou daquela localidade em si. Mas eu creio que seja pelo nome Francisca. A Chica, minha nega, chega teu rosto no meu. O leproso, eu vi, eu não lembro não, mas meus pais diziam que os leprosos vinham para curar aqui, na água do mar aqui. E na época não tinha remédio, que nem, hoje em dia deve ter, né? Mas na época não tinha quase ninguém, era quase no começo do mundo. Mas meus pais diziam, eu lembro que os meus pais diziam, que vinham para curar aqui. Eu acho que a cura era tomar banho, só no banho. Eu acho que era porque a minha mãe curou no banho. Sobre a questão dos chamados leprosos, né, como era chamada à época quem tinha hanseníase. Eu tenho um relato para dar em primeira pessoa. Minha avó sempre fui muito curiosa pela história das pessoas e dos lugares, independente de ter feito faculdade de história ou não. E eu perguntava para minha avó sobre as origens do Açu, o que ela lembrava antigamente. Primeiro ela contava essa história que ela ia para lá final de semana. Depois que o médico havia recomendado, ela teve uma doença nas pernas, ela nunca soube me dizer o que era, mas que o médico recomendou que ela fosse morar no Açu, porque ela precisava caminhar todo dia na areia da praia. E assim ela fez, pegou, catou todos os filhos e foi morar no Açu. É assim que a história definitivamente fica ligada àquele lugar, porque está todo mundo hoje, né, praticamente lá. E aí eu lembro que minha avó falava assim, olha, o Açu era uma praia muito simples e ninguém queria vir para cá porque era uma praia que o povo falava que era de leproso. Eu falava, mas como isso, vó? Ela falava que andava um povo que tinha problema na pele, ela falava assim, doença na pele. Eu nunca esqueci essa informação, perguntava para as pessoas, buscava, nunca encontrei. Até que eu encontrei registros em jornal que conta justamente ali pela década de 40, principalmente, esses registros, eu me recordo que são da década de 40, que falam justamente sobre a presença de pessoas que eram colocadas lá como uma espécie de dispensário, que era a política da época, para pessoas que tinham hanseníase, a época chamada de lepra. Ou seja, é fato que aquela região, principalmente por dois motivos. Primeiro, porque era política isolar as pessoas que tinham hanseníase do convívio social. Então você tinha que esconder, isolar essas pessoas. É triste, mas é verdade. Segundo, que tentou-se fazer num lugar em que acreditava-se no potencial curativo daquela própria areia, da areia monazítica, da areia da praia. Então o Açu reunia essas duas condições. Era um lugar que promovia a melhoria da sua saúde e ao mesmo tempo isolado. Então fato é que era considerado uma praia de, como se dizia então, leprosos. Essa questão dos leprosos, eles no final foi erradicado o problema, ficou algumas pessoas com alguns vestígios da doença, mas esses foram acompanhados pelos médicos e, pelo tempo, já são falecidos. Mas, por outro lado, a Praia do Açu é uma praia que sempre foi muito bem orientada, até pelos médicos, para pessoas que tinham problemas de dores nas pernas, o conhecido reumatismo, que atingia a muitas pessoas e que vieram para o Açu e tiveram, eu não vou dizer cura total, mas parcial, conseguiram. Eu tenho, por exemplo, que eu falo até para algumas pessoas, que eu tive um tio que teve um AVC no Rio de Janeiro, que ficou com sequelas, e veio para o Açu, e aqui viveu até os 85 anos, veio a falecer de outra coisa, menos do AVC. Mas ele passou a ser uma pessoa normal, andava, tinha algumas dificuldades, que era normal da deficiência que ficou da doença, mas ele aqui virou uma vida normal. Inclusive, depois da doença, ele adquiriu até algum patrimônio aqui. Passou a morar no Açu, onde ele teve uma vida saudável com qualquer outra pessoa. E não mais repetiu o AVC. Então eu tenho como uma coisa da praia, que é, querendo ou não, nós somos ricos na questão do oxigênio do ar,
Eu acho que nós temos o privilégio de viver em uma praia onde o oxigênio é puro, muito iodo, e eu acho que isso ajuda também nas chamadas doenças reumatológicas. Doente, não podia sair da cama, então foi reunido aí eu, meus irmãos, não sei mais nada de que isso. Preparamos um couro de boi, um couro seco, preparamos ele para nós arrastar o couro no chão, levando esse cidadão para a beira do mar. Nós era tudo criança. Levava e ele ficava lá o dia, só levava comida, tudo para ele lá. Detalhe, nós trazíamos ele para casa. E nessa margem aqui mesmo, depois desse brejinho para cá. Eu lembro muito o nome dele, chamava Seu Manuel Henrique, sabe? Mas antes dele, nós fizemos isso com outro que é daqui das Azeitonas, de perto daqui, na mesma situação. Nós levava ele puxado no couro, deixava lá na beira do mar, enterrava as pernas dele na areia, que essa praia aqui, eu não sei se existe melhor do que essa para a saúde. Isso é conhecido, é falado isso aqui. Então, um detalhe, nós levava ele para trás. Depois disso, ele cuidou de terra, cuidou de gado, trabalhou na roça muitos anos. Mas se salvou ele, sabe? A região era muito frequentada por passagem de embarcações. Há relatos históricos na curvatura do Açu de vários naufrágios, inclusive galiotas portuguesas, né, e galiotas de corsários holandeses, que ali nos baixios de São Tomé, que é um campo submerso de dunas, muito perigoso, com muita corrente, água turva, né, e turbilhão de redemoinhos, né, que isso daí é sensacional para qualquer série, filme que vai se fazer, né, porque a gente vê como filmes clássicos que acontecem, né, esses turbilhões de redemoinhos dentro da água do mar, assustador, né? E ali tem várias embarcações afundadas. E um fato curioso que aconteceu ali foi, além de naufrágios desse período do descobrimento, inclusive há relatos, até indícios de muitas galiotas com moedas de ouro ali que foram afundadas, canhões valiosíssimos do período manuelino, né? Mas há, assim, num período mais recente da ocupação ali da região do Açu, um naufrágio que está muito bem elencado no livro de João Oscar, historiador sanjoanense, que foi o naufrágio do navio Uranus, né? O naufrágio do navio norueguês. Inclusive esse naufrágio do navio norueguês, os munícipes ajudaram os sobreviventes a virem para a terra, né, os náufragos sobreviventes a virem para a terra, e o governo norueguês, inclusive, mandou aí, pelo seu departamento diplomático, um agradecimento, né, ao povo de São João da Barra pelo acolhimento aos noruegueses que passaram ali a intempérie de afundamento do navio, né? Outra característica muito importante da história do Açu são os naufrágios. O Açu recorrentemente é mencionado nos jornais de época, principalmente ali no Monitor Campista, na Folha do Comércio, dando conta dos acidentes que aconteciam. Na verdade, muitos acidentes aconteciam entre a Barra do Forado, o Cabo de São Tomé, a Barra do Açu e a Foz do Paraíba. Então, quando você pega esses pontos, que eram justamente os pontos referenciais que eles davam para quando acontecia, tem um naufrágio que eu acho assim formidável, a história, que eu fiquei pensando, gente, como isso aconteceu? Foi no século XIX, acho que foi na segunda metade do século XIX, um grande navio de fazendas naufragou. Para quem está em casa, o que era um navio de fazendas? De tecidos, aviamentos, ou seja, de tudo que havia de melhor para você produzir a sua roupa. Antigamente você mais fabricava, né? Mandava fazer a roupa do que você comprava ela pronta.
E aí essa carga foi dar na praia, a população que existia ali obviamente estava doida para poder pegar, mas havia o seguro, eles tentaram proteger a carga, só que ficava muito difícil transportar essa carga até São João da Barra. Eles transportaram o que puderam e aquilo que ficou, tinha muitos papéis, muitas outras coisas também, eles fizeram um leilão lá na Praia do Açu. Então é muito interessante esse é o caso de um naufrágio, você tem galeras, ou seja, embarcações da França, da Itália, você tem muitas embarcações inglesas, muitas embarcações holandesas. A presença de holandeses na nossa região, isso é um dado importantíssimo. A presença de holandeses e franceses na nossa região, na primeira metade ali do século XVI, ela é muito mais intensa do que a presença de portugueses. Então a gente fala muito sobre a colonização, a herança cultural portuguesa, mas a gente tem que entender que para a nossa região você tem muita influência de holandeses, principalmente aqui para São João da Barra, e também de franceses. E esses naufrágios contam muito sobre isso. Então, você tem vários casos de sobreviventes, de não sobreviventes, como na maior parte das vezes eram navios comerciais e não navios de transporte de passageiros, o número de mortes acaba sendo menor, né? Você tem mais prejuízo com a perda da carga. Mas você tem casos também de mortes que aconteceram, obviamente, por afogamento no naufrágio desses navios. E muitos registros. Vem os 12 turbilhantes da Itália. Quando chegou ali, não jogo todo isso que eles falar, mas lá onde é o porto hoje, onde é o porto. E esse navio calhou. Calhou lá e eles caíram no braço para fora, né? Deram com a praia. E daí ficaram, na época não tinha celular, não tinha, não sei, parece um telegrama que eles chegavam na cidade e mandavam, né? Saíram, encontrou com uns cavaleiros, um rastigado, boi, e aí ajeitou, deram costa em água preta. Eu lembro que naufragou navio de fazenda, eu lembro, só não sei como, navio de madeira. Meu pai mesmo combinava com quem tinha carro, né? Cambona, o carro de boi, cambona, aí juntava 2, 3, 4, vinha, passava a noite aí, capitulava na beira da praia, a madeira que encontrasse, arrumava ali, cada um seu quinhão ali, e o carro, aí distribuindo cada um o seu pedaço pelo caminho. Em 1846, teve o naufrágio de uma galera francesa chamada Oriental. E 19 passageiros estavam nessa embarcação, mas houve uma perda grande de cargas, principalmente tecidos, como eu falei para vocês, era muito comum nessas embarcações. Mas o que é interessante, nesse navio, nesse naufrágio, faleceu um conde italiano chamado Luigi Grillanzoni, ou seja, a Praia do Açu servindo como cenário, infelizmente, do fatídico final desse conde. Outro ponto muito interessante da Praia do Açu é que ela é sempre referenciada, seja a Barra do Açu, o Rio Iguaçu, a Lagoa do Açu, a partir dos naufrágios que aconteciam e dos muitos pedidos para sinalização náutica. A gente tem que lembrar que a capitania foi chamada de São Tomé por conta da presença do Cabo de São Tomé na nossa costa, que foi assim denominado em 1501. Ao lado do Cabo de São Tomé, o grande acidente geográfico que existia era o Rio Iguaçu. Então esse rio, ele recorrentemente, desde a documentação do período colonial, ou seja, desde a documentação do século XVI, ele já aparece denominado, ele já aparece, pelo menos a presença dele nessa documentação já é sentida, já é vista. E aí, no século XVIII, mas principalmente no século XIX, são muitos os relatos de acidentes, de naufrágios, enfim, encalhes, que a gente fala muito sobre naufrágio, mas muitos encalhes aconteceram ali também. E os pedidos constantes para a instalação de faróis na nossa costa. As pessoas falam muito sobre o farol de São Tomé, mas existe hoje também o farol que fica no Xexé, mas já existiu o chamado farol do Açu, ou farolzinho do Açu, ou do Açuzinho, que eu já vi assim também. Esse farol foi inaugurado na década de 40, hoje não existe mais, segundo alguns relatos, na década de 80 ele passou a não mais existir, né? Ele foi levado pelo mar, mas fato é que é um farol que existia na nossa costa, né, para sinalização para esses muitos acidentes náuticos que aconteciam aqui, que demonstra mais uma vez como essa área era uma área de trânsito de embarcações, não só embarcações de pesca,
mas também embarcações que estavam aí vindo e trazendo alimentos, produtos, combustível, madeira, o que quer que fosse. Pegar esse farol, havia um farolzinho em Atafona, no Açu, o farolzinho mesmo, que é em Xexé, ali perto de Xexé, e o grande farol de São Tomé. E uma delas é o surgimento de estromatólitos carbonáticos de várias formas, né? O que é o estromatólito? O estromatólito é uma rocha que sua formação é a base de calcário e é uma rocha que cresce. Como que uma rocha cresce, né? Ela cresce porque nela são depositadas substâncias que são os excrementos minúsculos de cianobactérias que ficam na água e produzindo esse excremento, e ele vai decaindo, precipita, ele se aglutina num determinado ponto e ele calcifica, né? Ele litifica, ele vira pedra. Então, segundo datações de estudiosos aí, essa lagoa tem em torno de 4.000 anos a 5.000 anos de existência, né? E essa lagoa e esses estromatólitos têm mais ou menos esse período, talvez até um pouco menos, 4.000 anos. Foi veiculado na imprensa, né, na década de 80, precisamente em 1984, né, os jornais tanto daqui da região como do Rio de Janeiro, que a Lagoa Salgada ela tinha uma jazida de petróleo, né? Só que depois, com pesquisas mais aprofundadas, viu-se que o petróleo que existe ali, né, onshore, que está embaixo da lagoa, ele não era de característica comercial. Então, graças a Deus que não mexeram na lagoa para poder explorar o petróleo que existe ali. A verdade é que os pescadores dizem que a lagoa de vez em quando pega fogo sozinha, né? Talvez a explicação esteja aí, da quantidade de óleo que existe na lagoa, e que de algum momento deve vazar e é autocombustível, né? E pega fogo. Quando no ano passado, eu também não estava aí, passaram uns 2, 3 dias, eu chego lá, aquele monte de fio vermelho e azul. Vermelho e azul, que peste. Fui puxar assim, agarrado lá embaixo. Puxa, agarrado lá embaixo. Vieram botando bomba, lugar de 3 fios, assim, um aqui, o outro lá. Lugar de 2. E veio por dentro do mato, acompanhei, fui até lá no mato bastante, por dentro dos rabaneiros, aqueles fios enterrados. Assim, pensou que ia enterrar isso para quê? Inocente, né? Enterrado isso para quê? Fui lá nos brás meus e enterrou tudo. Aí, pronto, como eu já tinha direito certo, aquilo ali nem sei, nem vi na ideia que aquilo era a bomba que estava ali embaixo. E os fios, para ele riscar o fogo, daí vinha estourando tudo. Fui trabalhar, quando cheguei, entrei lá, que tem a estiva, eu vi o lama lá numa distância, quase 50 metros. Uns 50 metros. Uns 50 metros, quase não, uns 50 metros. Lama. Os bolos de lama que o bicho jogou para cima. Aí foi para lá e estouraram. Eu, nesse dia também não estava, estourou tudo. Eu até hoje, eu não sei o que significou isso. Não vi ninguém para me perguntar, alguém interessado ali, que estava fazendo isso para quê? Rompeu por dentro, você comeu. Depois, o queimei lá, era plano, tudo plano. Com o tempo passou, virar aquele terra para cima, tomou conta, aqueles caiados de terra por cima, e ficou, quando pegou uma seca, chamei um trator com grade, foi ruim para grade. O cara foi devagarzinho para ir desmanchando devagar, a segunda já rompeu melhor, a terceira já foi melhorando, passou uns 3 ou 4 cortes aí, deixou plano. Aí ficou uma pontinha, eu acho que você viu ali. Aquela pontinha estava baixinha, essa aí vai acabar aí mesmo. Vai acabar. Acabar nada, tá lá, vai acabar depois que eu passar o trator, mas não deu quadra, porque está dentro d'água, o trator não anda ali. Essa mistura oleosa de areia, argila e um óleo que quando você jogava fogo aquilo incendiava.
Essa mistura oleosa, ela aparecia em vários pontos da nossa região. Então, há relatos dessa presença dessa mistura oleosa, que foram feitas pesquisas, estudos, no Imbé. Olha só, presença de petróleo no Imbé, em Atafona, Gruçaí e na Praia do Açu. Então, ali, pelo menos ali, principalmente as pesquisas foram retomadas na década de 40, entre 20 e 40 houve um abandono, e depois com alguns outros estudos, a década de 40 foi uma época muito fértil. Você tem algumas prospecções feitas, tanto em terra quanto tentativas no mar também, né? Pelo menos ali na área próxima da costa. Eu não sei muito sobre o resultado dessas pesquisas, porque eu nunca consegui ter acesso ao resultado dos estudos. Fato é que eu sei que a região mais, digamos assim, mais fértil encontrada foi o Xexé, e aí depois foi encontrado a Bacia de Campos. Mas eu sei que o Açu, Gruçaí, Atafona, principalmente a Praia do Açu e Atafona, Gruçaí menos, foram áreas de grandes prospecções de petróleo, de grandes estudos de prospecção. Mais que um lugar, o Açu é força viva, é força que resiste, cultura que pulsa, identidade que floresce no decorrer dos tempos. Sua rica história se eterniza, suas memórias são gravadas em nossos corações e os seus tesouros nunca mais serão esquecidos por nossa gente. Relatos de amor e paixão de quem conhece e quem passa agora a conhecer, e quem deixa marcas para nunca mais esquecer.